Em nome do Instituto Pinícola de Oliveira, nós queremos agradecer ao Monsenhor Sonaúja dessa tão ilustrativa conferência que toca alguns assuntos absolutamente fundamentais. Assuntos tão afins com os ideais que aqui nos reúnem, que ideais que motivaram o Instituto Pinícola de Oliveira. Porque, de fato, o professor Pinícola de Oliveira exatamente fez essa grande denúncia no seu livro Revolução e Contra-Revolução, mostrando que tudo isto é um movimento que vem de muito longe, vem desde a Renascença, quando houve uma inversão de valores de uma sociedade teocêntrica para passar a termos uma sociedade humanística. Uma sociedade no qual o centro não era mais Deus Nosso Senhor, mas era o homem. E, evidentemente, a partir disso, pouco a pouco, a ideia de Deus foi se evanescendo. E nós assistimos esta verdadeira conspiração anticristã. A expressão não é minha, a expressão é de um grande autor católico, protegido pelo grande Papa São Pio X, Monsenhor Henri de Lassus, na sua célebre obra A Conjuração Anticristã. E que mostra exatamente que por trás de tudo, isso não é por acaso, isso tudo é coerente, é satanicamente coerente. Há por trás disso uma verdadeira conspiração para destruir a cristandade, para destruir os restos da cristandade que ainda existem hoje. Dessa cristandade maravilhosa, fruto do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, fruto das bênçãos da Santíssima Virgem. Nós participamos dessa luta, nós assistimos aos mesmos fenômenos aqui no Brasil, Monsenhor. Nós temos aqui no Brasil, o governo Lula, fez um erro estratégico terrível, mas que para nós foi bom, foi a publicação do seu plano de batalha para destruir a cristandade, que foi o Plano Nacional de Direitos Humanos, em que ele prevê exatamente a criação de uma sociedade que seja exatamente o contrário da civilização cristã, em que se abole a família, que se persegue a família, que se estabelece todas essas garantias de igualdade. Agora, ainda recentemente, está circulando o Estatuto da Diversidade Social, da Diversidade Sexual. É a coisa mais satânica que eu já vi na minha vida, aqui no Brasil, feita pela Ordem dos Advogados do Brasil, em colaboração com uma senadora paulista, infelizmente descendente titular do Império, mas que é das pessoas, uma pessoa sinistra. Esse Estatuto da Diversidade Social chega a detalhes, Monsenhor, inimagináveis. Por exemplo, as crianças a partir dos 14 anos devem se dizer se vão ser homens ou mulheres. E o governo já deve favorecer e dar hormônios para a criança vai já se preparando para ser futuramente homem e mulher. E a partir dos 18 anos o governo tem que financiar as cirurgias ditas de mudança de sexo. Nunca mudará, porque não adianta. Mas as aparências. E os pais estão proibidos de influenciar seus filhos no sentido contrário a isso. Isso está no Estatuto da Diversidade Social, da sociedade sexual. É a coisa mais... Outros detalhes inimagináveis. A obrigação exatamente nas escolas da questão de gênero, das tais siglas malditas, LBGT, não sei quantas siglas satânicas que existem por trás disso. O senhor falou que no Canadá já são 22 siglas dessas, que é uma coisa absolutamente inimaginável. Mas isso tudo é algo absolutamente satânico. É algo para destruir a cristandade. Nesse Plano Nacional de Direitos Humanos, se abola a propriedade, se prega que deve-se tirar os símbolos religiosos de todas as escolas, de todas as instituições públicas, por nome da igualdade, porque não se pode privilegiar nenhuma religião, mas, no dia 13 de maio, que ao coincidir este ano, com a Festa Nacional de Fátima e o Dia das Mães, a Presidenta da República estabeleceu o Dia de Buda, oficialmente o Dia de Buda no Brasil. Quer dizer, existe o Dia de Buda. Não há mais feriados religiosos, mas é feriado no Dia Zumbi de Palmares, que todos sabem que é um assassino, que está por trás desse movimento quilombola, de poder negro, etc. Que está historicamente, foi dito agora recentemente ainda por um ministro da Corte Suprema Brasileira, que votou contra esta questão dos quilombolas, reconhecendo que é uma subversão, uma revolução. Mas tudo isso faz parte de um plano para destruir a cristandade. Faz parte de uma verdadeira conjuração anticristã. Diante disso, o que nos pede a Santíssima Virgem, o que nos pede Deus Nosso Senhor? Assim como existe uma conjuração anticristã, deve haver uma coligação cristã, uma coligação católica. Uma verdadeira cruzada
de todos aqueles que se dão conta da gravidade, das ofensas gravíssimas que isso significa que é do nosso Senhor, das causas das lágrimas da Santíssima Virgem em todas as suas aparições, em que ela diz que já não contém o braço do seu filho, que é punir ao mundo, mas há um convite aos católicos, aos que ainda têm algo de fé, como exatamente isso Monsenhor Sanahúja, resistir forte em vida, resistir forte na fé, porque nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão. E nós devemos seguir, nós católicos, com coragem, com a certeza de que, por mais que nós sejamos minoria, nós, por assim dizermos, estamos numa grande batalha, mas com as cartas marcadas pelo céu, porque a Santíssima Virgem nos prometeu a vitória, nos prometeu em Fátima, nos prometeu em todas as aparições, a todas as profecias dos vários santos, desde Santa Idelgarda na Idade Média até São Maximiliano Kolbe recentemente, que nos fala de uma restauração da civilização católica, mas isso não virá sem a colaboração humana. Deus quer a nossa contribuição. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo quis depender de 12 apóstolos e alguns discípulos para fundar a Igreja Católica, para a expansão da fé católica, a fundação foi nosso Senhor Jesus Cristo, mas para a expansão da fé católica, Deus, nosso Senhor, quer depender de nós nessa grande batalha. E nós vamos continuar essa batalha na certeza de que um dia nós poderemos festejar o triunfo imaculado do coração de Maria. Continuar seguindo o lema de um grande santo, Santo Antônio Maria Claret, que tinha como lema de vida, a Deus rogando e com o maço dando. Não basta rezar, é preciso dar com o maço também. O maço, em castelhano, é o tacape. É preciso rezar a Deus Nosso Senhor e dar com o tacape da fé, o tacape dos princípios, o tacape de nossas convicções, porque não há o que abale uma alma que tenha fé. O maldito do Voltaire me dizia: dê-me 5 homens que creiam verdadeiramente em Deus e eu mudo a face da terra. Isso é inteiramente verdadeiro, mas nós não somos apenas 5. Nós somos minorias que resistem. Mas, felizmente, nós estamos vivendo dias talvez mais interessantes dos últimos séculos, porque nós estamos numa encruzilhada entre 2 eras históricas. Nós estamos no auge de uma decadência, de uma era que teve a pretensão de organizar-se fazendo a abstração de Deus, teve a pretensão de organizar-se voltando as costas para Deus Nosso Senhor, mas ao mesmo tempo nós vemos essa era histórica cair nas maiores degradações e os próprios revolucionários, hoje em dia, por exemplo, a expressão castelhana, estão de capa caída. Já perderam a sua confiança nos seus ideais malditos. E nós vemos no mundo inteiro minorias. Bons sacerdotes, nós tivemos aqui uma denúncia muito boa do Monsenhor Sanahúja, que exatamente é um padre combativo, nós temos aqui um outro padre combativo, nosso queridíssimo padre Anderson, que veio da Baixada Fluminense para ter essa conferência do Monsenhor Sanahúja. Nós temos bons sacerdotes que vão surgindo para o Brasil afora, para o mundo afora. Nós temos na juventude grupos de jovens que são devotos a Santíssima Virgem, segundo São Lírio de Montfort, que querem a restauração da cristandade. Eu estive recentemente na Paraíba, na cidade de Campina Grande. Lá um grupo de jovens, Monsenhor, eles fundaram uma sociedade chamada Sociedade São Bento. São Bento, porque o ideal deles não é apenas agir localmente, mas porque São Bento foi o fundador da cristandade. Foi ele que lançou, depois da invasão dos bárbaros, que lançou os fundamentos da civilização ocidental e cristã. E eles querem exatamente, tem como ideal, uma restauração da civilização cristã. E esse é o ideal que nos vive. Portanto, peçamos à Santíssima Virgem que, atendendo ao brado de alerta do Monsenhor Sanahúja, a quem nós agradecemos esta tão interessante palestra, peçamos à Santíssima Virgem que nos ajude nesses esforços e continuemos com as bênçãos da Santíssima Virgem, a Deus rogando e com o maço dando, rezando a Deus e batendo com o tacape, resistindo forte na fé, na certeza de que o triunfo que o Imaculado Coração de Maria triunfará. Monsenhor Sanahúja, muito obrigado pela conferência e temos certeza de que temos Monsenhor Sanahúja e muitos outros bons católicos argentinos aliados nessa grande coligação em defesa da cristandade, em defesa da Santa Igreja Católica Apostólica Romana.